Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje, mais um episódio aqui dos Irmãos Dias Podcast. A gente vai entrevistar uma pessoa que é empreendedora nata, todo mundo conhece, você aí conhece também. A gente vai falar bastante sobre a história dele, sobre os projetos. Ele tá com um novo projeto, ele vai falar aqui com a gente. Mas antes eu vou falar do nosso patrocinador aqui, que é o Investidor 10, pessoal. Você que está começando a investir, você que quer saber avaliar ações, avaliar, né, investimentos no exterior, avaliar fundos imobiliários. Eu compro, eu vendo, cara, o que eu faço agora? E também consolidar a sua carteira para ficar de forma mais clara, mais objetiva. Faz o seguinte, vai lá, baixa o aplicativo do Investidor 10, também tem o site deles, que você vai aprender isso de uma forma muito mais clara e mais fácil. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui embaixo. Vai ali, já entra por esse link que você vai ajudar muito aqui o Irmãos Dias Podcast, viu, criaturas? Vai ajudar a gente aqui a ganhar mais seguidor e mais gente lá no Investidor 10 e também tem um QR Code aqui rolando na tela para vocês. Bom, estamos aqui com o Ike Batista. Obrigada por estar aqui. Eu sei que seu tempo é muito corrido, que você é um homem de muitos negócios, mas queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, Carol. Ike, me fala uma coisa. Você já foi considerado aí entre os homens mais ricos do Brasil. Você ficou em 7º lugar, né? Do mundo. Do mundo, perdão. Do mundo e entre os mais ricos aí do Brasil. O que eu queria saber? Saiu aquela série, né, na Netflix. Muita gente assistiu, acredito que muitos aqui também assistiram. E a gente estava aqui fora conversando sobre essa questão, se tinha realmente, se era tudo ali planejado da forma como foi a sua vida. Sim. Né? Não até então ali o que aconteceu, todo aquele problema. Aquela série mostra mesmo a realidade da sua vida ou alguns pontos não? Não. Muito simples. Uma jornalista, Malu Gaspar, escreve um livro, conversas dela com diretores das minhas várias empresas, porque eu tinha várias empresas, né? E fez essa biografia e vendeu os direitos para comercializar, ganhar dinheiro. Então teve o lado comercial, né? Na minha opinião, quer dizer, sem a participação da pessoa principal, porque uma coisa é você talvez falar uma história de um grupo de empresas, ou, né, de uma instituição conhecida que tem 100 anos de história. Aqui não, aqui é a história do Ike Batista, não é verdade? Então, eu acho que eu te comentei, né? O Brasil viveu um período aí onde liberdade de expressão queria dizer falar o que você quiser, né? Eu acho que foi uma abertura excessiva, que a mídia, enfim, obviamente interessada nisso, aproveitou o máximo possível, mas hoje eu acho que o pêndulo voltou para o lado direito, né? Eu acho bem difícil alguém fazer, bem difícil fazer uma autobiografia, fazer um filme, lucrar em cima de tudo isso, né? O lado mercantilista é horroroso, né? Usando o meu nome, tudo isso podia, né? Hoje eu acho que isso está um pouco ou bem diferente. Você não pode mais... o direito, liberdade de imprensa para ali na hora que você começa a afetar o outro lado, né? Sim, eu imaginei, porque tem, por exemplo, a gente vê lá do Trump, né? A gente também não sabe se a história é verídica. Então, entre tantos outros, né? Outras pessoas públicas a gente vê, mas a gente fica na dúvida. Será que de fato foi tudo isso? Será que de fato tinham essas pessoas? Se era um tamanho grande de equipe? O que aconteceu? E durante o seu documentário aparece um geólogo, né, que fala que ele sabe, né, que falam lá que ele saiu de uma grande empresa e que ele sabia onde estava o petróleo ali das bacias, e aí no fundo ele não sabia e foi dando aquele problema todo. Carol, Isso é real? Isso é real, mas não foi isso. Vamos lá, para ser bem preciso. Não era proibido você contratar executivos, como até hoje não é, né, de qualquer empresa do Brasil, a não ser aqueles que assinam um contrato de confidencialidade, né? Aí realmente tem gente que fica naquela quarentena. Hoje, acho que quem sai do setor público tem que ficar, não sei, 6 meses sem exercer uma função, né? E gente que tem segredos industriais. No caso da Petrobras, não existia uma lei de que você não podia contratar os geólogos. Agora, de fato, esse Paulo Mendonça participou do grupo especial lá da Petrobras, da descoberta do pré-sal, né? Então, obviamente, informação extraordinária. Só que o mundo do petróleo é um mundo que é muito caro, né? Tudo você tem que entrar num leilão, né? Numa licitação internacional, onde tem lá as maiores empresas do petróleo do mundo, tem a Exxon, tem a Shell, tem todos os grandes que todo mundo conhece.
E eu ia para o leilão também, tinha essa informação, eu tinha, porque a ideia foi contratar os melhores possíveis. Foi por isso que também eu consegui levantar o dinheiro, porque você levanta dinheiro quando você monta um time, né? Sim. Então o investidor viu, pô, aqui tem um time que é do petróleo, né? Participou da descoberta de algo, só que a descoberta, lá em 2008, estava no início dela, né? Então isso ia se consolidar só 6 anos depois. Isso é importante entender. E nesse meio do caminho tem muito dinheiro para ser investido. Exato. Mas o que aconteceu no nosso caso, eu estava com a visão certa. Eu, na época, já falava que esses ativos valeriam $1 trilhão. Eu vou falar sobre isso no minuto. E por isso que eu quis participar. Por isso que os investidores se animaram, né? Investiram tanto dinheiro. Sim. E aí, o que aconteceu? 2 semanas, assim, mais ou menos, antes do leilão que estava programado, a presidente Dilma, na época, ela não era presidente ainda, isso foi em 2008, então ela era ministra de Minas e Energia. Então ela pilotava a Petrobras, né? E, de fato, eu nunca reclamei disso assim publicamente, e eu acho que o governo estava 100% certo de tirar esses blocos do leilão, porque estava se confirmando que realmente era um gigante. E aí eu falo isso de coração. É um patrimônio que quem descobriu a parte inicial foi a Petrobras, ou seja, uma empresa estatal de governo, e o direito de continuar com aqueles ativos muito valiosos aí na mão do governo, se você tem mais informação, você adia o leilão. Então ela tirou os leilões, tirou do leilão, né, esses ativos de $1 trilhão. Então olha a história. Só que foram colocadas outras áreas no leilão e a gente, mesmo assim, os investidores aceitaram, olha, vamos participar assim mesmo e vamos pegar áreas do pré-sal, não do pós-sal. Aí essa equipe, junto com o Paulo Mendonça, que foi o líder disso, de uma equipe grande, nós começamos a furar no pós-sal, que é muito menor, né? Muito menos produtivo, etc. E a gente descobriu o petróleo. Só que existe algo no petróleo que depois da descoberta, você tem que entrar com engenheiros para fazer a engenharia de reservatório. O que é engenharia de reservatório? É você furar ali vários furos, né, para medir qual é o fluxo, né, a produtividade, quanto petróleo vaza por metro cúbico ou por hora. Então, esses dados todos, você precisa literalmente de 2 a 3 anos, você fica numa caixa preta. Sim. Então, é uma informação que fica na mão de um grupo de pessoas ou o conselho, né? Fica ali, né, fechado. E esse grupo fechado, o que eles preferiram fazer? Eles preferiram enganar todo mundo, inclusive a mim e o conselho, né? Que os dados estavam bons, que ia ter produtividade, enquanto eles estavam vendendo ações da companhia. Ou seja, então, na verdade, essa parte da série, de fato, faz sentido. Mas não tá assim, né? Tá mexido, assim, tem algumas coisas mexidas, mas o que mostra e fica claro é que, e aí eu vou te perguntar, que esse geólogo pode ter sido um dos grandes responsáveis pela falência da OGX. Ele e o time dele. Porque ele não falou a verdade, né? Porque ele não abriu isso, ele né? E o time dele. Veja bem, por que quer dizer, que artista sou eu que não vendi minhas ações? Quer dizer, eu afundei junto com todo acionista. Sim. Então eu gosto de citar, não sei se você já viu outra mídia aí, que eu falo que é muito parecido com o que aconteceu com as lojas americanas, né? Sim. Você não vai me dizer que o Jorge Paulo e o time dele fraudaram um balanço durante, não sei, 5, 6, 7 anos, que aquilo é uma caixa preta. Que os caras operam, olha o que consegue se fazer, inclusive os auditores, né? Sim. Concorda? Sim, concordo. Mas acontece, pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa. E aí eu criei algo que eu achei que estava certo, que era o seguinte: esses executivos tinham um bônus, eu dei para eles 1% da companhia, de ações minhas, o equivalente a 1% da companhia, que equivalia na época quase $200 milhões por executivo. 5 deles receberam esse pacote, ou seja, eu abri mão de $1 bilhão. Sim. Ok? $1 bilhão. Só que eles iam receber isso em 5 anos. Então vamos lá. O primeiro ano, ok, eles tinham direito porque estava cumprindo as metas de furar. O segundo ano começou a vir petróleo. Tiveram direito a receber.
No terceiro ano, eles já tinham informação da produtividade. Agora, a ganância no final do ano, de chegar a fazer um boletim que tinha ou não tinha, eles botaram que tinha. E nem você sabia. Lógico que não. Um relatório fraudado e eu dava as ações. Eles iam lá e vendiam. Que absurdo. Isso mostra claramente na série ali, e eu achei que vale muito a pena com que você e coincide com o que você está falando, que é a parte aonde você se sente muito abandonado, porque na verdade eles foram, todos ganharam, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo foi fazendo, foi ganhando, e de repente todo mundo sai, né? E deixa você, o Ike ali, Carol, sem nenhuma... Como é que você se sentiu? Como é que você ficou, Ike, mentalmente com isso? você cai num buraco, né? Porque eu não tinha só a OGX. A OGX era a maior delas. Eu tinha 6 outras empresas listadas. Mas você perde confiança em nenhuma. Eu era sócio majoritário absoluto. Eu tinha 60 e tantos % da companhia. Que é algo Sim. também muito raro. Foi uma maneira que a gente desenvolveu como recuperar participações. Um pouco como o Elon Musk faz. Olha, se eu produzir tanto, criar tanto valor, eu quero X de volta. Sim. O Elon Musk acabou de fechar um novo pacote dele de $1 trilhão. Se ele fizer a empresa valer 6 trilhões. Justo. Essas fórmulas eu já aplicava em 2008, né? Dentro da minha empresa. Por isso que eu sempre tive 60 e tantos % das empresas. Sim. É difícil de entender. Porque normalmente um sócio grande assim, com empresa que vale $20 bilhões, o cara tem menos de 20%. Sim. É a regra. O Zuckerberg, pega os exemplos aí do mundo, é assim. Sim. Mas existem maneiras de você recuperar participações com performance. Só que aqui o performance, nessa área específica, era de um grupo técnico que só eles meio que sabiam o que acontecia ali. Então, caramba, vou vender rápido porque, olha, se eles tivessem um pouquinho de decência, literalmente, né? O que custava? Eles falaram, esse ano não dá, eles não iam receber os 40 milhões do ano, né? Equivalente em ações, mas a companhia ia sobreviver. A OGX ia ficar toda ok. Ia modificar ali o que precisasse, né? Para de gastar. Porque em petróleo você gasta 1 bilhão, 2 bilhões por ano só furando, só pesquisando. Quer dizer, na verdade ele não sabia nada. Falava que sabia, mas não sabia. Pelo menos é isso que mostra na série, que ele falava que sabia, aonde tinha e não sabia. Não, você não entendeu. Ele sabia, tinha petróleo. Eu tô falando, aí você vai medir a produtividade do campo, que é outra engenharia. Entendi. Mas era parte do grupo, era o famoso CO, né? Chief Operating Officer. Sim. É o chefe de operações da empresa. Ele é responsável por essa engenharia do reservatório. Porque, por exemplo, você não vai dizer que a loja americana parou de vender produto. Continua tendo produto. Vendendo. Tá certo? Agora, a contabilidade era uma parte importante da estrutura, né? Essa aqui foi a parte da engenharia de reservatório. E me fala uma coisa, é que na série... Ficou complicado? Não, entendi perfeitamente. E eu fico imaginando porque vocês lidam com muitas pessoas, desde pessoas boas e pessoas ruins, né? O mundo é assim, né? O mundo é assim. E para os empresários que são grandes, eu acho que até mais. Então, como é que você lida, assim, com esse tipo de coisa, sabe? Com as críticas que você recebeu durante muito tempo. Eu queria saber como é que você se sentiu. Você se isolou? Não, eu fui enxugar os problemas, né? Porque imagina, eu fui resolver... você cria uma crise financeira, porque o valor das suas ações cai 90%, apesar que não deveriam, mas dinheiro é covarde. Né? Mercado cruel também. É cruel. Perdeu a confiança, o cara... Mesmo você valer 5, o cara vai te jogar para 1. Sim. Depois volta. Volta, né? Só que no meu foi tão louco e as pessoas todas debandaram da empresa, né? Outra prova cabal do que... Como é que todo mundo desaparece e você não tenta consertar, né? Então, a pessoa realmente sai, viaja. Lojas americanas, né? Igual. É um baque enorme. E sabe, Carol, nessas consultorias, nessa minha Ike Experience que eu estou fazendo, esse é o problema de, eu acho que 90% dos empresários sempre tem pessoas que entram no grupo, muitas vezes até familiares, e você tem aquela decepção horrível porque estavam fazendo algo que não era transparente. Exato, faltou a verdade, né? Então, hoje
acho que tem cada vez mais maneiras de você auditar, fazer diligência. Mas, ó, no caso das Americanas, até a empresa de auditoria estava no rolo, né? E saiu bem caro, porque hoje as ações dela também. Mas você vê como é que é, quer dizer, são Exato. pessoas. Aí, para fazer um rolo grande, você acaba tendo que envolver um monte de Quer gente. dizer, as pessoas comentam muito sobre isso. Mas o Paulo Lema, né? E o Cico Pereira, os que são ali, né? Os três. Sim. Mas às vezes, eu acredito que nem eles sabiam, porque eles não Lógico têm que como não, fazer essa lógico auditoria, entende? Mas para que eles iam querer se machucar assim? Porque é reputacional. A única coisa que a gente tem é a nossa reputação. Exato, né? E o legado que fica, né? Meu Deus, é o que fica. Então vamos lá. O que não me derrubou por completo, né? As pessoas falam, "Pô, como é que você aguentou esse tranco todo?" Eu fiz, olha, eu sempre soube que porque não sei se você sabe, mas todos os meus projetos hoje estão em pé. A continuação do OGX é a Prio. Sim, Está em pé. excelente. Tá em pé com a base, aquela história, né? O primeiro dono do restaurante vai lá, abre e fecha. O segundo, talvez também. O terceiro vai lá e faz um espetáculo. Então, os ativos bons que começaram, migraram. Inclusive, o prejuízo fiscal todinho migrou para Prio. Fantástico. Para eles fizeram uma história linda. Falei, ok, é assim. Mas o legado da história foi criado na OGX. Quem Sim. plantou a semente de uma grande empresa privada hoje funcionando foi a OGX. A gente meio que abriu o leque para tirar só a Petrobras, porque no Brasil era literalmente só a Petrobras e talvez aquela, não sei se você conhece aquela Azevedo Travasso, tinha um pouquinho Não. de petróleo lá no Rio Grande do Norte, mas não tinha ninguém privado no óleo. Porque é um negócio grande, de grandes, né? Hoje você tem 5, 6 empresas no setor que a gente abriu essa porta. E em todos os meus outros projetos que estão em pé, dão lucros extraordinários para quem é dono hoje, são legados maravilhosos de infraestrutura, de logística, que primam pela sua eficiência, custo operacional, porque eu tenho uma cultura que as pessoas não têm, as pessoas não entendem que eu sou um engenheiro que se eu não fizer a coisa 10 vezes melhor, não me chame para o jogo. Eu não vou entrar no desafio, né? Entendeu? Sim, Então, você gosta de um desafio e você gosta de desafios grandes. mas né? o desafio, quando eu enxergo Que tem uma boa oportunidade, né? Não, oportunidade de unicorniana, né? Senão, Exatamente. né? Porque o pequeno é tão difícil quanto o grande ou muito grande. Sim, Eu exato. aprendi E a o muito fazer grande, coisas quando gigantes. quebra, pode ser pior que o pequeno. E lá na. Então, por Pode exemplo, falar, na desculpa. nossa geração de energia, a geração de energia do Maranhão, quer dizer, até hoje minhas operações são as de mais baixo custo do sistema que fornece luz aqui para você. Os nossos 2 superportos tem mais de 30 empresas multinacionais operando lá. Por quê? Por causa da eficiência, não por causa dos meus olhos verdes. Sim. Né? Então, eficiência na veia. Esta é uma cultura da engenharia. Eu sou um fetichista de máquina, enfim, eu vou sempre buscar tudo que está no estado da arte. Não me venha com algo mais ou menos. E se eu entrar no negócio, eu tenho que saber que eu estou no mínimo nos 20% de mais baixo custo daquele negócio. Porque antes de eu morrer, 80% vai morrer. Enfim, estou assim, dando um quadro macro para você. E acho que isso também te fez aprender muito, né, Ike? Porque quando você não tem a verdade, que nem a gente falou aqui, você não sabe nada que está acontecendo e você fica longe de. Carol, eu posso ter a melhor inteligência artificial do mundo. Se você fizer uma pergunta burra, você vai receber uma resposta burra. É um pouco isso, né? Mentira entra, mentira sai, você não tem o que E você fazer. fica assim. E aí, quando cai tudo, todo mundo some. É o único lugar que realmente você tem que ou aprimorar esse processo eu até brinco falando que às vezes é bom ter um psicopata no RH para ver se as pessoas não têm um quê de maluco, né? Ou de coisa distorcida, está com os valores no lugar certo. Tem que ter. Você tem que literalmente vigiar os hábitos, porque de repente todo mundo começa a aparecer de Porsche. Sim, e aí você não sabe se é verdade ou não. Né? Tem história, as pessoas contam assim, não, esse Porsche foi uma senhora que quis vender, esse nível de história que você acaba ouvindo. Porque chama atenção, né? Chama.
Tá A gente certo? vê muito isso na internet, né? A gente vê empresárias que colocam lá. E o pior é que a rede social ela é muito frustrante para muitas pessoas. Porque elas veem empresários com carrão, helicóptero, que às vezes é alugado, emprestado. É isso. E elas falam: minha vida é frustrada, eu não vou ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora. Agora, que antes de eu entrar numa pergunta aqui, me deu muita curiosidade de saber duas perguntas que eu vou te fazer. A primeira é: o que você acha, se você pudesse falar assim, 3 coisas que um grande empreendedor como você, que tem uma história, tem que ter para que ele possa dar certo, para que ele possa ir para frente nos negócios? Ah, começa com um negócio fora da curva, diferente. Você tem que saber achar essas coisas. Por exemplo, o Elon Musk decidiu, vou arbitrar o mundo dos carros a combustível fóssil, porque ele sabia, como engenheiro, que o elétrico é muito, muito, muito melhor. Então, e aí ele via, pô, se eu botar isso em pé, e as probabilidades eram enormes, porque já existia carro elétrico em 1900, né? Então, ele, ele não inventou nada. A humanidade que andou 100 anos na direção errada, consumindo petróleo. Porque você não vai me dizer que a gente não teria baterias já desenvolvidas extraordinárias, né? A gente faz a bomba atômica e não consegue fazer uma bateria para fazer um carro andar 1.000 quilômetros. Me perdoa, mas é assim, a humanidade caminha muitas vezes 100 anos na direção errada. Sim. Esse é um exemplo. Então, ele foi arbitrar algo que ninguém enxergou. No caso da nossa supercana, o que é? É ciência na veia, muito, muito estudo, confirmado, testado, agora execução, né? Margens altíssimas. E a revolução está no plástico, porque a parte do você transformar a biomassa em plástico vai ser uma revolução. Como é que vai ser esse projeto? Como é que tá o andamento? Bom, esse projeto tem um nome, né? Chama de Supercana, porque de fato tem 20 anos de pesquisa, com 2 pesquisadores aqui de Campinas, do São Paulo, e eles se dedicaram 20 anos da vida deles aprimorando todas as espécies de cana que existiam no Brasil, mas eles não pararam aí, eles foram comprar todas as sementes, né? O germoplasma, como se fala, dos americanos, da Flórida, dos franceses, do CIRAD, que é o centro lá de pesquisa deles, e do Caribe, que está em Barbados. Então eles fizeram o maior programa de melhoramento genético convencional, tá? Não é alteração genética da planta, não é isso. Eu vejo que a mídia fala muito errado, melhoramento convencional, ou seja, cruzar, né, 2 espécies e ver o resultado. E, obviamente, isso demora muito. Eu estou com eles há 10 anos, então, nos meus 10 anos, a gente consolidou não só as espécies em si, hoje nós temos mais de 40 espécies de canas que vão literalmente, na minha visão, eu sou bom de visão, povoar, a cana plantada hoje vai ser, no Brasil inteiro, vai ser trocada por essas novas espécies de cana. Por quê? Eu tenho até, não sei se tem uma imagem aí, ela produz até 3 vezes mais etanol por hectare. Mostra a produtividade. Até 3 vezes mais etanol por hectare e até 11 vezes mais biomassa. E essa biomassa que o Brasil queima para gerar energia a $25, a gente vai substituir o plástico do planeta, transformando ele em $6.000 por tonelada. Então, essa companhia tem 2 pilares assim fora da curva, que é ciência, né? Biotecnologia, com 20 anos de estudo, plantação de mais de 20 mil hectares, ou seja, testado no campo. Você sabe que o setor agrícola não gosta de experimentar nada de novo. Está testado, né? Exato. É um touro testado. Eles querem Sim. saber se é testado. Então, teste de longa duração, onde o estudo foi comprovado, e mais a parte da ciência que a gente consegue hoje, imagina, fazer do bagaço, que são fibras. Biomassa são fibras, né? Tem fibra de eucalipto, de vários tipos, fibra de coco, né? Fibra da casca da banana, do arroz. Só que no caso da cana, os volumes são extraordinários, são enormes. E lembra que eu falei, a gente produz até 11 vezes, me dá meus 11 aí. Olha aqui, 2 a 3 vezes mais etanol por hectare, depende do terroir.
Isso é que nem vinho, né? Toda a região do Brasil é diferente, clima diferente, solo Sim. diferente, temperaturas, e até 11 vezes mais bagaço. E esse bagaço serve para fazer qualquer tipo de embalagem. Então você imagina a gente, se Deus quiser, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, nós vamos substituir o plástico do planeta. Que é excelente, né? A gente sabe que Isso não é um polui negócio só brasileiro, isso é um negócio... A matéria-prima é produzida aqui, mas nós vamos poder fazer um produto de valor agregado, como eu falei, a gente sai de $25 para $6 mil. Sim. E aí, que me fala uma coisa, ouvindo por cima e lendo, me parece que você tem alguns investidores lá da Arábia, né? Acho que é a Arábia Saudita, não sei se eu tô falando, se eu tô enganada. Como que tá indo essa relação de vocês? Porque muita gente pergunta, mas o Ike vai entrar com quem, né? Quais são os seus investidores hoje de lá? Olha aqui, De que países? é muito simples. Qualquer projeto que tem acima de 80% de taxa de retorno, e uma taxa de retorno, primeiro 80%, e depois, só para te dar um número assim, acho que quem gosta de te ouvir, faz... Eu gosto de falar assim da conta do padeiro, né? Não só você tem 80% de margem, mas com $500 milhões, esses $500 milhões te promove uma geração de caixa de quase $6 bilhões de EBITDA. Então, os números falam por si só. Lucro Projeto operacional. bom, você vende... primeiro você vende em casa, né? Seus familiares ou parentes. E depois, obviamente, se apresentar com todos os critérios, com todos os estudos, que tem que ser sério, né? E eu fiz minha vida inteira, e só para lembrar, eu consegui nos meus últimos 40 anos de negócio, eu consegui captar $50 bilhões e criar legados extraordinários no Brasil, né? Então isso é que eu sei fazer. E você acha que assim, a gente está vivendo um momento agora, até queria saber a sua opinião sobre o governo, que a gente está passando do Lula, né? E a equipe, enfim. E o agro está sentindo muito, mas muito mesmo, a gente sabe disso. Você acha, eu primeiro queria saber o que você acha do governo, se você está achando que eles têm feito aí boas propostas, cumprindo bons projetos. E como é que você vê para 2026 o cenário do Brasil? Quer me botar numa saia justa, né? Muito bonito. Olha aqui, eu vou dizer para você. Quando você tem projetos disruptivos, você não precisa olhar para o governo que você tem. Você simplesmente vai executar eles. E esse sempre foi minha filosofia. Não importa. Agora, não me venha com um monte de projetos ruins e pedir ajuda ao governo. Pô, conserta isso aqui. Não importa o governo. De esquerda, de direita, de centro, não importa. Aí eu vou dar um exemplo. Você deve saber que provavelmente 80%, 90% do setor os usineiros, né, produtores de açúcar e etanol, eles estão muito maus. Estão, eu diria, ou em recuperação judicial, né? Exato. São vagalume, liga e desliga. Mas isso não é culpa do governo. Esse setor, né? Obviamente, o Brasil tem 3 grandes centros de pesquisa para cana, que é o CTC, é o Centro Tecnológico da Cana, o IAC, o Instituto do Álcool de Campinas, e a RIDESA, que é meio que as faculdades que dentro delas fazem estudo para melhoramento genético da cana. E eles foram muito bem até hoje, mas realmente não fizeram um breakthrough, não acharam um negócio diferenciado. Se eu estou te mostrando uma cana que produz até 3 vezes mais, acordem. É isso que vai fazer a revolução. Sim. Concorda? É a mesma coisa você trocar o motor do negócio para um negócio até 3 vezes mais poderoso. E ainda junto, vir uma lagosta, que substituir o plástico do planeta. É muito Exato. doido. Então, com projetos assim, você não precisa de ninguém. O investidor quer investir, não cabe a um indivíduo, não importa quem, a mudar as regras fiscais do país, quanto imposto a gente paga. Desculpa, meu projeto tem que ser tão bom para aguentar o cargo o fardo de todo esse ônus, tá certo? Porque a política muda sempre. A gente tem, né, governo de direita, governo de esquerda, tem problema no governo de direita, tem problema no governo de esquerda.
E os empresários têm que desviar disso para continuarem, né? Tem gente que tá ganhando As muito pessoas dinheiro. acham, o que as pessoas não entendem é o seguinte: eu tenho que respeitar o presidente eleito, está lá sentado lá, e se eu faço um projeto de vários bilhões de dólares, um superporto, ele quer vir inaugurar. O que eu vou fazer? Vou dizer que eu não convido o presidente do meu país? Sim. Não me importa. Eu só fiz um projeto que dá dinheiro. Eu sei que vendi as coisas no setor privado. Hoje, obviamente, você tem grandes empresas brasileiras, Petrobras, por exemplo, que hoje também, por acaso, estão no Açu, mas elas usam a estrutura. Mas a essência foi eu fazer um negócio certo e eficiente. Sim. Não ficar aqui chorando e tal. Porque olha o que acontece. No setor usineiro, que obviamente nos últimos 10 anos eu aprendi muito, como sempre o preço do etanol, né, sobe, desce, sobe, desce. Um ano o cara faz açúcar, outro ano ele faz etanol, dependendo do preço. Então, ele mal e porcamente sobrevivia. Então, essa pessoa também não faz irrigação, não gasta mais para fazer uma irrigação, não fertiliza, tá certo? Então, o negócio vai minguando mesmo, vai minguando. Então, hoje você está assim, você está num pântano, né, no setor, minha visão do setor, tá? E só você levantar, você vai ver Os que dados, essa é né? a realidade do Brasil. É triste, mas é o que é. Apesar, eu conheço vários usineiros que irrigam e estão ganhando um bom dinheiro. Sim. Né? Mas você vê, ele fez o extra. Ele foi buscar uma produtividade a mais. Ele se preparou, né? Ele se preparou, Também, concorda? porque não dá para se preparar para ter o guarda-chuva quando já tá chovendo, né? Aí não adianta os empresários todos reclamando que o preço está tão baixo, mas, poxa, você não irriga, você não fertiliza. E eu também entendo ele porque ele ficou naquela panela de água quente que, né, ele foi quebrando, perdendo força. Sim. E chega uma hora que você não consegue mais nem andar, né? Sim. Mas voltando ao que a gente estava falando, o Ike, você estava falando que realmente tem pessoas que a gente está vendo um problema grande de recuperação judicial, inclusive de grandes fazendeiros, né? Ué, a raiz, hein? Exatamente, né? Se não fosse esse financiamento aí... Que fez agora. Olha, afundando. Essencialmente, etanol e cana, né? Sim. Tem as partes lá de, sei lá, gás e outras coisas que ele tem que tá ok, mas a parte principal, né? O carro-chefe. E o que é? É uma cana que tá ali que, desculpa, não paga a conta. E você deve saber que o milho tá atropelando essa cana antiga. Porque o milho é muito mais produtivo. Sim. Se você olhar quem tá... Nossa, estão fazendo, pelo que eu sei, umas 27 usinas novas no milho. Que aí tá todo mundo ganhando um bom dinheiro. Que é mais produtivo, né? Não comparado com a minha cana. Exato. A gente ganha de novo. Então, mas enfim, é inovação e pesquisa que tá fazendo essa ruptura. E esse projeto que você tá, que faz tempo que vocês estão, né, fazendo esse estudo? Os pesquisadores, junto comigo há 20... Eu tô 10 anos, quer dizer, eu comecei em 2015. Eles estão nisso desde 2005. Sim, já faz muito tempo, fazendo todos mas esses... ciência é isso. Fazendo teste, estudando, conhecendo, né? Como todo empresário deve fazer, né? Eu vou te dar um exemplo. Alguém no planeta imaginaria que o Jensen Yang da NVIDIA, que fazia chips para videogames, né? 10 anos atrás começou a investir em novas tecnologias e hoje 85% do mercado é dele, porque ele gastou em dinheiro, pesquisa, isso é mundo real, isso é hardware. Hardware é a empresa mais valorizada do mundo, né? Sim. Que é muita pesquisa, né? Que faz a diferença. Subiu inovação. Demais. Subiu muito, né? Todo mundo quebrou o Intel. Intel já era. Eu faço o mesmo comparativo. Para mim, o setor de cana no Brasil é Intel, que não fez o que devia ter feito. Às vezes é assim mesmo, quer dizer, aparece um Elon Musk da vida e atropela a indústria automobilística. Sim. Indústria de 100 anos. Exatamente. Que já foi o que você falou, né? Que já tinha ideia, mas que podia ser usado, já tinha, mas que ele foi mais... Você dizer para mim que a Mercedes já tinha carro elétrico em 1905. Exato. E aí? Exatamente. Agora, Ike, outra pergunta. Pelo menos eu não sei se é verdade, mas durante a série foi bem feita, né? Não é que seja sua história, mas eles conectaram ali de uma forma bem feita. Mostra que você emprestava, né? Que os políticos pediam para você emprestado, jatinho, apartamento, enfim. Isso acontecia mesmo, Ike? Acontecia. É o seguinte, o Sérgio Cabral, obviamente ele sabia que de repente eu tinha 3 aviões parados no pátio. Falei, Ike, você tá com 3 aviões parados lá,
Me empresta seu avião. E eu, para ser sincero, não me incomodava com aquilo, não. E aí aconteceu um evento que me ajudou a terminar com isso, que infelizmente aconteceu um acidente, né? Porque o meu avião levou familiares do Cabral para Bahia, e aí não foi no meu avião, mas no helicóptero que eles pegaram, todo mundo faleceu. Você lembra disso? Sim, sim. Por isso que levantaram tudo isso. Exatamente. Não, e eu usei isso, infelizmente, uma causa trágica, eu usei isso para dizer, ó, nunca mais empresto avião para político. Exato. Porque mas eu não achava, se você me perguntar, hoje ficou tudo tão delicado e simplesmente não pode, né? Não passa no compliance, não passa... Ok, então não pode. Acabou, ok, regra estabelecida. É que nem eu falar para você, por que lobby, a noção de lobby no Brasil não existe como nos Estados Unidos? Não existe, tá certo? O cara acha, você tá em coluio com o governo. Me botaram nessa história toda de Lava Jato. Como se eu nunca fiz uma obra governo? Sim. Nunca fiz uma obra. Meus projetos nasciam, não tinha nada. Nada. O meu superporto do Açu lá em Campos era cocô de vaca que tinha lá. Eu comprei uma fazenda da família Oton, que tinha 15 quilômetros de praia e uma retroárea gigante. Isso virou o superporto do Açu, o segundo maior porto do Brasil e o mais eficiente. Exato. É porque nessa história do Lava Jato teve muita gente que entrou ali que realmente fez, mas também tem juiz que deve ter, né, querido ganhar ali uma mídia nacional. Depois que o Moro se catapultou de um juiz federal de Curitiba lá para a estratosfera, para ele era, né, é o Olimpo, né? O Bretas do Rio fez o mesmo. E eu fui um maravilhoso trampolim, né? Foi o Ike Batista. Não é possível que o cara tenha essa fortuna toda e não roubou. Não. Dinheiro de investidores na bolsa, isso não é roubo. Tá certo? E como eu falei, eu paguei bilhões de dólares de imposto, né? Construindo essas coisas. Porque no Brasil, curiosamente, você não tem isenção de imposto, mesmo criando uma infraestrutura que serve ao seu país. É bizarro. Mas tudo bem. A conta tem que fechar sendo assim. A regra é essa. Tem que respeitar a regra. Eu até ia te perguntar isso porque o que a gente imagina, né? Tem muita troca de favor ali entre os políticos. Isso a gente sabe, isso é claro, assim... O empresário? Não. Entre eles ali, a gente sabe que tem muita coisa ali que rola pra cá, rola pra cá. Quando aconteceu tudo isso com você, de você se sentir, Ike, de você ver que aconteceu isso com a sua empresa, enfim, com as suas empresas, né? Com o grupo. Você acha que os políticos viraram a cara pra você? Você acha que teve muita gente que você confiava, que de repente... Deixa eu explicar. Vocês, a maior parte das pessoas não sabe quem foi meu pai. No fundo, você traz essas coisas de berço, né? Meu pai, eu sou um de 7 filhos, eu sou o segundo. Meu pai, que criou a Vale do Rio Doce, o Brasil inteiro sabe. Grandes projetos estruturantes do Brasil foi meu pai que fez. Por acaso estudou na faculdade lá de Curitiba, de engenharia civil, mas se formou em outras engenharias, enfim, o meu pai era barra pesada. E ele criou a Vale, e só para você dar uma noção, ele nunca deixou nenhum dos familiares não chegar nem perto da Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal e fez coisas extraordinárias, mas nenhum dos filhos, né? Meu pai não ia me beneficiar o Ike Batista, né? Tanto que existe essa história, esse folclore aí, foi o pai que deu o mapa da mina. Eu nunca cheguei. Mal sabe. É ruim, porque você sabe que na área ali de Carajás tem aquele ali uma província metalogenética riquíssima. Eu adoraria ter ido para esse jardim do Éden, da mineração. Nunca mexi em nada na região. Só para você ter ideia. Então, e outra coisa que é muito curioso. Na mineração, que é o meu grande início, tem aí os projetos que a gente fez, só para você ter ideia. Meu imposto de renda, que tal? Eu paguei o maior imposto de renda do Brasil. Na época, sabe quanto é que era isso? 450 milhões de dólares. Meu Deus. Não cabia na máquina do Rio de Janeiro, teve que vir para São Paulo para a máquina registrar. Faltava um zero. O empresário pagando imposto. Não é tão fácil comparar isso para as pessoas, não. E aí? Por favor. Esse aqui é outro imposto. Aquele 654, na época, era 450 milhões de dólares. Muito dinheiro. Não é? Meu Deus, muito dinheiro. Hoje seriam 2 bilhões e 2 bilhões e 300, 2 bilhões e meio de reais. E
E se você falasse assim, que hoje, para as pessoas, morar Isso é uma pessoa física, tá? Sim, imagino eu que na empresa era mais ainda, né? Se você falasse hoje assim, que morar no Brasil ou morar nos Estados Unidos, quais são as vantagens? O que você acha sobre? Porque muito empreendedor tem essa dúvida. Até empreendedor grande, porque tem gente saindo do país. A gente tá vendo isso acontecer, as empresas estão saindo, muitas empresas estão saindo. Deixa eu te dizer, depende de que formação você tem. Se eu sou Faria Lima, só sei operar telinha ali e não sei construir nada, não sou engenheiro, não sou químico, não tô na área agrícola, vai catar coquinho, vai para fora. Tá certo? Essa gente não cria riqueza. Eles são, para mim, agiotas de luxo. Trabalham para alguém. Não, eu acho pior, agiota de luxo. Eu gosto dessa. Agiota de luxo. Tá sempre. Ele é seu sócio no cartão de crédito, ele é seu sócio. Todo ele me safena o dia inteiro. Bom, a diferença do Brasil com lá é que lá você vai encarar 10 mil vezes mais pessoas com o potencial, com seu potencial, sua capacidade de criar, né? O Brasil tem tanta coisa ineficiente para ser arbitrada aqui. E, curiosamente, a gente tem coisas extraordinárias, né? O Pix, por exemplo, mata... O Pix é um negócio assim, extraordinário para o planeta. Concorda? Sim. Ninguém no meio, eu transfiro sim, eu posso fazer agora para você. Concorda? Exato. Até foi comentado, você né? Não vou fazer não, tá? Até foi comentado pelo Prêmio Nobel, né? Falando que o Pix... Sim. Então, mas o Brasil é curioso. A gente tem essas coisas extraordinárias. A gente tem uma Embraer, que Embraer é um show. É um negócio assim... A Embrapa, que é um centro de pesquisa nacional, que o agro só existe por causa da Embrapa. A Embrapa foi lá... Sabe o que as pessoas não sabem? Quem mexe no agro e é bom, sabe. O solo brasileiro não é bom. É ruim. Só que se adaptou às plantas àquela realidade, aquele terroir. Terra boa está na Argentina, no Paraná, lá tem terras muito boas. Mas assim, o grande do Brasil, o Cerrado, Mato Grosso, todas as novas províncias, não fossem Embrapa para criar as espécies. Para os agrônomos fantásticos aí do sul, do Paraná, enfim, todo mundo que ocupou essas... Na Bahia, né? Matopiba, lá na região do Maranhão, essa gente aí foi executor. Mas sem as plantas, sem a pesquisa, não teria nada. Tem que tirar o chapéu. Nós somos o melhor do planeta nisso, tá? A Embrapa é algo que tinha que ser elogiado todo dia. Não, mas tem muitas empresas aqui no Brasil que são fenômenos, né? Top, é isso. Né? Se tem algumas. E você... Petrobras. Isso que eu ia te perguntar, Ike, o que você acha dessa questão? Porque qual foi o maior medo de muitas pessoas quando veio esse governo? A questão da Petrobras. Muitas pessoas saíram, venderam as ações e não quiseram ficar ali na Petrobras por causa de medo e tudo mais. Medo de quê? Medo de interferência estatal, enfim. Vem cá. Como é que você vê as empresas dos países árabes, que são tudo estatais, são as maiores do planeta. E o que a Petrobras... Desculpa. Lembra que eu falei para você que eu não me importei que a Dilma tirou os blocos, porque não fui eu que descobri? Deram aquela brecha, podia ser feito. Eles realizaram, caramba, isso aqui vale trilhão, e vale. Só para dar um exemplo para você. O campo de Búzios vale $1 trilhão. É um dos campos do pré-sal do Brasil. Ninguém nem sabe disso, né? Acho que vocês estão sentados aí, vocês não entendem nada disso. É trilhão, tá certo? É muito dinheiro. Isso é um campo. Então, o que eu quero dizer, tudo isso foi descoberto pela Petrobras. Aquelas plataformas gigantes. Hoje chega uma nova que vai ser instalada em Búzios, que vai gerar $5 bilhões por ano. Imagina, $5 bilhões. Bum! Quem fez? Foi o Estado. Aí o Estado é algo nosso, é seu, meu, tá certo? Pô, distribui 10 bilhões de dividendo, não distribui? Distribuiu, agora diminuiu bem, né? Tudo bem, a Petrobras tá com mais lucro, né? Não, mas engraçado. Agora tá com prejuízo. Se ela tem lugar... Não, mas peraí. Mas se ela tem um lugar que vai ganhar 70% de investimento, para que eu vou distribuir dinheiro para você? Espera um pouco para ter o resultado dos 70%. Ué, no setor privado é assim. Quantas empresas do setor privado param de pagar dividendo porque enxergam uma... E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho certeza
que as empresas da inteligência artificial, e aí pega os grandes, pega a Google, a Apple, que não sei nem quanto eles estavam distribuindo, mas distribuem muito dinheiro. Vão parar porque, como você sabe, estão investindo 1 trilhão em inteligência artificial. Sim, que é o Aí você futuro. vai dizer assim, não investe não, continua distribuindo, mas eu não quero que você invista no futuro. É a mesma história. Porque a empresa está fazendo boas aquisições, né? Eu posso falar, cara, essa conversa de direita e esquerda e centro é tão boba, porque, vou te dizer, o empresário que não é social e não toma conta do social e não paga seus funcionários direito, pô, vai para casa, tá certo? Né, esse lado empresarial. E o Estado, que não está oferecendo um serviço certo, digno, correto, honesto, transparente, também fecha. O mundo é o certo e errado. Não, mas olha, que se a Certo, gente... errado. Sim, então mas não é bem assim que funciona. Porque, ó, na minha visão, tá? Isso é minha visão, pessoal. Porque, assim, você falou, né? A maioria das empresas árabes, muitas são do Estado. Assim como a São. China, que é uma potência enorme, né? A gente sabe que o Estado domina muito. É engraçado, né? A China é uma potência que tá preocupando o Trump, né? Tá preocupando. E a China evoluiu muito, tá evoluindo Capitalista. muito. É um capitalismo social. Qual o Que é problema? disfarçado, entre aspas, né? Porque lá... Como se você- disfarçado o quê? assim, entre as pessoas. Porque todo mundo fala, a China é comunista. Mas, na Não é verdade, é um comunista. capitalismo Mas disfarçado, que né? maravilha. Que maravilha, ótimo pro mundo todo. Então, Mas o que eu quero te dizer é assim, que você não acha que é muito diferente a gente ter empresas, enfim, benefícios na mão do Estado brasileiro, sendo benefício. que... Então me Não, fala um por benefício. exemplo, vamos pôr a Petrobras, né? O maior acionista é o governo, E? né? E aí você não vê como, por exemplo, perigoso na questão que a gente vive um mundo diferente aqui no Brasil em relação ao Estado, por exemplo, do mundo árabe, do mundo do Estado Eu não acabei de dizer chinês. A Petrobras, ela descobriu o pré-sal, o Brasil não tinha dinheiro na década de 50 para fazer nada. Foram todas estatais, né? O aço, vamos lembrar, o empresário aqui, o setor privado não ia fazer nada. Sim, Era essencialmente tudo estatal, porque precisava de muito capital. Grandes projetos de infraestrutura é assim. sim. No caso da Petrobras, o exemplo da OGX, da minha empresa, a gente meio que rompeu esse negócio que tem que ser um monopólio privado só da Petrobras. A Petrobras saiu do petróleo em terra. Você sabia? Não. Literalmente. Ela deixou o setor privado. Tem 2, 3 empresas fantásticas, privadas. 3R, né? Perfeito. Tem a 3R. 3R. PetroRio, né? Não, PetroRio é mais offshore. A tem uma- Côncavo. Côncavo, chama? é isso aí, Isso, do Daniel Dantas. Isso. Isso, entendeu? O 3R tem Perfeito. mais uma. Perfeito. Então você vê que a Petrobras saiu disso, deixa o setor privado fazer, porque realmente essas coisas são pequenas, precisa de uma administração eventualmente mais eficiente, vai ser melhor, mas decidiu sair fora, recuou, né? Então, a Petrobras, sinceramente, o tamanho que ela tem hoje, o CEMPES lá, o Centro de Pesquisa, você precisa de muito dinheiro. Você sabe o que as pessoas esquecem? Os Estados Unidos, olha, depois é bom checar no ChatGPT, mas $1 trilhão do orçamento americano vai para pesquisa, vai para a NASA. Cá entre nós, o Elon Musk, o homem mais rico do planeta, supostamente chegou em 500 bilhões? 550 bilhões hoje. Você me desculpa, não fosse os 50 mil PhDs da NASA, onde ele conseguiu tirar 10 mil caras, você não teria uma SpaceX. Exato. Então, sinceramente, a gente é muito... As pessoas não conectam as coisas. O dinheiro de pesquisa que vai para os vários ministérios ou secretarias nos Estados Unidos, né, de ciência e tecnologia, que eles aí investem na empresa para gerar energia, está gastando pesquisa para descobrir novas maneiras de transmitir energia, de gerar energia, entendeu? Então, a base sempre foi ciência e tecnologia financiada pelo Estado. Esquece essa balela de é o setor privado que faz tudo. Nós não fazemos, não. Quer ver outra coisa do Elon Musk, para as pessoas botarem em conta? Ele recebeu, nos últimos 10 anos,
Quanto é que você acha que ele recebeu de subsídio do governo Muito. para vender? 20 bilhões de dólares. Aí tá tudo ok, né? Porque é americano, né? Desculpa, um peso ou medida. Aí para mim é um monte de informação que as pessoas não sabem juntar da maneira correta. Então não existe Estado pequeno. É bem simples. No Covid, só existiu Estado grande. Porque se o Estado não tivesse distribuído dinheiro, estava tudo quebrado. O mundo ia implodir. Você concorda? Sim, concordo. Abre o cheque, paga a conta, porque a gente tem que ficar em casa. Então quem fez isso? O Estado. Ainda bem que no Brasil a gente tem um sistema para entregar dinheiro para as pessoas que não têm nada, né? A Bolsa Família. Quer ver o lado bom e o lado ruim do Bolsa Família? O lado ruim, que é ruim, tem muita gente que... O Brasil está precisando de emprego. Está faltando gente para trabalhar. Eu vejo isso no Rio de Janeiro, não sei aqui em São Paulo. Também. E nos Estados Unidos até a gente Então vê tem também. muita gente que se acomoda e não faz nada. Quer dizer, pô, isso não é legal. Aí tinha que ter, sei lá, mecanismos de provocar essa gente a provar que, né? Poxa, eu preciso da sua mão de obra. Não sei como induz isso, mas tem que ter uma maneira de induzir isso. Do outro lado, tem gente que precisa de um dinheirinho para comer ou mandar um filho para o colégio. Desculpa, o Estado tem que fazer isso. Tem. Você concorda? Eu concordo com tudo e concordo em partes também com o que você falou, ainda adicionando mais. Eu sou a favor do Bolsa Família, principalmente para aqueles que precisam muito, que estão no Sim. sertão nordestino, idosos que não têm condições, enfim, até pessoas que estão numa situação muito precária. O que eu sou a favor é ter o Bolsa Família, mas também ter educação. Porque não Claro. adianta a pessoa receber o Bolsa Família, como Claro. você bem citou, e ficar lá preguiçosa, vou ter tantos filhos para receber, e não investir numa educação. Porque o que falta no Brasil, na minha opinião, principalmente o pilar, é a educação. Sim. Se a gente educar as pessoas, elas vão começar a usar esse dinheiro, mas elas vão usar para o conhecimento. Então, aí elas vão conseguir fazer outros tipos de fonte de renda. Agora, Ike, eu queria que todo empresário erra, né? Tem empresário que Claro. vem aqui e fala assim, eu nunca errei. Não, errou, porque todo empresário erra. Mentiroso. É que nem você falar que você nunca errou em investimentos, né? Não, nunca errei na Bolsa de Valores. Qual o seu maior arrependimento na sua vida, em algum investimento, em alguma coisa que você fez que você fala, aqui eu deveria ter feito diferente? Tá. Você sabe que eu tive uma fábrica de Jeep, né? Chama JPX. Eu diria assim, todo homem bobo quer fabricar seu próprio carro. Então, perdi uma fortuna fabricando um carro. Mas isso faz tempo. Faz 1990, 91. Você começou como, Ike, assim, na sua vida de empreendedor? Com que você começou, assim, a sua história? Meus pais me deixaram sozinho, a mesada não dava para pagar a conta, aí eu fui vender seguro de porta em porta. Aí, opa, caramba, sabe que vender seguros é como vender coisa, né? De 100 portas, 98 fecham. Então, mas eu comecei a ganhar dinheiro. Imagina, com 18 anos eu já tinha um Mercedes usado, que eu tinha que aparecer na casa das pessoas como se fosse um cara de sucesso, né? Sim. Que hoje, cara de sucesso anda de Uber, muitas vezes, né? Pareças importam. Então eu vendia seguro de casa, sabe? Incêndio, essas coisas. E aí desse dinheirinho, obviamente, eu pude viajar, comprar algumas coisas, e eu vinha muito pro Brasil. Aí eu comecei a tradar diamantes, eu levava diamantes para Antuérpia, sabe? Áreas de Minas Gerais e do Mato Grosso, lá de Cuiabá, norte do Mato Grosso. Em seguida, eu esbarrei na história de Serra Pelada e fui visitar a Serra Pelada. Não sei se você... Tem umas imagens espetaculares de Serra Pelada, né? A cena bíblica, né? Das pessoas subindo aquelas escadas, um negócio bem doido, muito rico. E eu fui parar em Itaituba, que era o centro nervoso ali do Pará, onde toda segunda loja era uma loja de venda e compra de ouro. E eu viajei um pouco na região, entendi que eu devia ir para uma área nova, porque aquela área já tinha a Caixa Econômica e 2 grandes compradores. Então eu fui, pô, caramba, tá vindo ouro de outras regiões, e eu acabei escolhendo ir para Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, onde eu fui o primeiro. Será que quando você é o primeiro, você sempre ganha mais, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Não, quem chega primeiro come mais caviar também. E não só torrada. Essa eu vou guardar. Essa eu vou guardar. Aí eu consegui, olha, eu cheguei a ter 60 compradores de ouro, nunca fui roubado.
Eu comprei 60 milhões de dólares em ouro e sobrou um lucro líquido de 10%, 6 milhões. Aí vem meu lado industrial, engenheiro. Vou mecanizar um garimpo desse. Mecanizei. O primeiro garimpo mecanizado no Brasil foi eu que fiz em 1900. Olha aí. Em 1981, imagina. Essa geringonça aí começou a gerar $1 milhão por mês. Que E legal. daí eu acabei construindo 10 minas de ouro, não só no Brasil, mas no Chile, no Canadá. Foi para o mundo inteiro. Foi pro mundo todo, né? Fui para o mundo inteiro. E olha que você veio de uma condição, né, que seu pai bem, mas também não te deu o mapa ali da mina, né? Não só não deu o mapa, mas as pessoas esquecem que um presidente da época, mesmo de um estatal, eu lembro mais ou menos quanto era o salário, era $10 mil. 7 filhos, esquece, a conta não fecha. Sim, Mandava a faculdade, não fecha. Né? não tem como. Hoje um cara desse ganha $10 milhões, né? Que equivaleria, sei lá, ao meu pai ganhar, na época, sei lá, $1 milhão, Sim. entendeu? Uai, 10 mil mas... dólares. Era realmente um cargo por uma opção de servir o país. Sim, Existia isso. exato. E imagino o quanto inteligente, porque Vale do Rio Doce, a gente tá falando de uma empresa gigantesca, né? E aí eu entro numa curiosidade. Você, como é que você trata os seus filhos em relação a dinheiro? Como que você convive, né, em relação a essa educação? Boa pergunta. Por meus primeiros 2 foi péssimo. Porque, imagina, você tem 3 aviões parados no pátio. Eu tinha uns carros, né? Aí você vai falar pro seu filho, eu vou te dar um Fusca. Sim, E olha, eu vou te falar, eu tenho vários amigos bilionários, eu faço a mesma pergunta. Como é que vocês fazem? 90 falharam como eu. É minha satisfação. você fala, não fui só eu, né? É muito difícil. É muito filho, difícil. né? Cara, essa fórmula eu tenho que ainda descobrir. Agora, olha que engraçado. Eu tenho, com a Flávia, o Balder e a Taira, de 3 anos, né? Um de 12 e um de... Então, essa crise minha, curiosamente, esses 2 estão vindo para um mundo mais realista. Sim, Entendeu? Então, Deus me deu a chance de começar de novo. E os 2 também mais velhos, foi difícil para eles se adaptar, né? Que realmente Sim. é difícil, não é fácil. Mas fizemos, né? é porque eu já ouvi, eu não lembro que empresário que veio aqui ou que falou na TV, em algum lugar, que não ia deixar herança pros filhos. Aí ele, não vou deixar herança porque eu acho que meus filhos têm que construir sozinho. Isso é de cada um, né? E eu achei, e a gente fica pensando, né? Porque a gente tem nossos filhos e pensa, poxa, por que eu não vou deixar herança? E aí é a opinião de cada um, mas... O que você pensa sobre isso, Aike? Cara, você sabe que, você acredita, eu penso muito, mas não existe uma fórmula. Cada família é uma família, cada filho é diferente do outro. Você tem que meio fazer um negócio tailor-made, né? Feito sob medida para cada um. Talvez você bota num fundo que ele só possa viver da renda, sabe? Aí você, né? Ele vai gastar tudo. Senão ele vai gastar tudo. Né? Cada filho tem um jeito. Então, por exemplo, Tem um o que que é mais, gasta né? tudo... Que é mais mão de vaca, tipo eu. Tá vendo? Você toma. Isso aí veio do meu pai. Meu pai faleceu agora no Dia dos Pais, mas eu aprendi com ele. Né? Falou assim, ó, filha, dinheiro, se cair 5 centavos, pega, hein? Porque se não pega 5 centavos, você também perde lá 1 milhão. Claro. Então, essa educação financeira que eu e meus irmãos Sim. tivemos com meu pai, que foi um grande empresário também. Perfeito. Agora, se a gente falar, Ike, de empreendimento, você acha que é mais difícil empreender no Brasil? Porque tem muita gente que fecha as portas muito cedo. Ou nos Estados Unidos? Pela questão burocrática. Volta ao que eu falei. Se você tem um negócio que ganha 5, 10, 20% e você não olha... Você tem que sempre olhar em volta de você e entender assim, quem vai me quebrar? Tem gente que não consegue vender seu negócio porque é algo de família e tal, mas às vezes você tem que fazer os stop loss. Eu vou vender hoje que ainda posso, porque eu não quero quebrar. Sim. Eu tenho dificuldade enorme de fazer isso. Na minha Continua quebrando, né? Na minha mentoria eu sempre falo, olha, 90% das pessoas lá eu falo, olha, vende seu negócio, faz outra coisa. E é difícil pra pessoa ouvir às vezes, né? Porque ela não quer quebrar, ela começa a misturar conta pessoal. O problema é que a maior parte das pessoas só sabe fazer uma coisa. Que é?
Não quer, ou o cara, sei lá, fazer um tipo de negócio. Ah, sim, ele só sabe fazer aquela receita. o- Ele fica preso O cara naquele... só sabe plantar café, ou plantar, sei lá. Aí ele não sabe migrar para algo mais tecnológico. E aí ele fica acreditando só naquela receita. Pode Concorda? ele não tem um plano B. Vem cá, o grande empreendedor tem que ser meio que multifuncional, cara. Imagina, se eu não usar a inteligência artificial em alguns processos meus, eu vou morrer. Exato. Hoje ainda todo mais porque mundo. tá crescendo, né? Mas tem gente que, né, é agnóstico a isso, não preciso, não quero, sei lá. Enfim, então, não é fácil você trocar de cavalo, mas é melhor você, muitas vezes vale a pena você vender o seu negócio, esperar o tempo que for, porque o novo cavalo branco com asas passa. Sim, uma nova oportunidade. Não precisa vender e comprar logo outro negócio, né? Não precisa, espera. Tanto que quando eu falo das minhas histórias, a minha cana, eu não me importei de ficar 10 anos pesquisando. E aí? No Brasil, não. Como é que é? No Brasil, quando você fala de um ano de pesquisa, o pessoal já fica cansado. Exatamente. Isso que eu ia falar. No Brasil, eu percebo uma diferença grande entre alguns empresários que eu conheço. E aí eu quero que você fale, que você domina isso muito melhor que eu. O Brasil, na minha visão, faltam empresários ou empresárias que têm medo de arriscar mais do que nos Estados Unidos. Por que isso? É porque lá tem mais facilidade de levantar dinheiro de risco, né? No Brasil não tem, né? Você sabe disso. O Brasil é triste, cara. Então, a razão importante é essa. Lá tem muito dinheiro E lá tem muita cultura Uma grande, enorme diferença é que lá existe a ligação muito mais próxima do empresário com as faculdades de ciência, e para você buscar tecnologias que são desenvolvidas em vários centros de pesquisa, em faculdades, tá? O Brasil, olha que vou fazer uma afirmação aqui. No Brasil, a academia prefere escrever um artigo para publicar no Natural Science, no Scientific American, não sei o quê, do que fazer um negócio. Então, esse link e, obviamente, a culpa também do empresário querer fuçar nas faculdades, né? Sim. Eu já descobri coisas extraordinárias em faculdades, tá certo? A faculdade de Minas Gerais, o FMG, caramba, Campinas, tem coisas assim que você... Só que tem que levar para o mundo real, né? Exato. Ficar só na academia, o brasileiro não tem... Sabe, você tem que ir lá, cara. Fazer essa conexão, né? E você tem que dizer assim, olha, eu vou colocar um orçamento e aceitar arriscar dinheiro durante 5 anos. Quem faz isso? Poucas pessoas. Com juro a 15%... Dá medo, né? Dá mais medo, a pessoa não mas consegue pagar, né? Mas sem esse medo você não inova nada, né? E aí quando as pessoas falam assim, que você gosta de risco. Não, eu não gosto, não. Eu gosto de estudar muito. E vou mitigando o risco. Eu vou dar o exemplo do Elon Musk. Por que ele decidiu criar a SpaceX? Você sabe a essência daquilo? Não. A essência daquilo é o seguinte, ele que entende de materiais, sabia que tinha uma NASA ali que podia ajudar ele a fazer foguetes. Ele fez uma análise de conta de padeiro. Se eu conseguir fazer os foguetes propulsores voltarem, tipo marcha ré, um foguete, Elon Musk conseguiu fazer o que ninguém achava, né? Da marcha ré no foguete. Mas ele sabia que entende muito de software, de engenharia aí, elétrica, eletrônica, mecânica. Eu vou tentar fazer isso. Se eu conseguir fazer isso, eu vou conseguir levar 1 tonelada de satélite para o espaço por 10 vezes mais barato. Então, olha a cenoura que ele tinha. Ele tinha a ciência, já estava no nível de poder desenvolver esses produtos, né? Tinha que alguém juntar as peças todas e fazer acontecer. Sim. Aí vinha juntar as peças todas. Aquela multidisciplinar que você tem que ser. O dono tem que ter isso. Quando o dono não tem, aí você vai depender de um grupo de técnicos. Por exemplo, eu não entendia nada de reservatório de petróleo debaixo d'água. Exato. E aí foi onde te prejudicou, né? Eu não sabia ler o que ele estava me falando. E aí numa reunião a pessoa fala e você acredita no que ela está falando. Eu sempre falo isso, nas minhas empresas também.
Eu costumo estar. Eu não faço todas as funções, eu delego muito, porque senão não Sim, daria para tem fazer que. tudo. Não dá. Mas mesmo delegando, eu sempre estou de olho por trás para saber o que está acontecendo. Sim, Porque se o dono não souber um pouco de tudo, isso. né? É E isso. tem até um livro, eu esqueci o nome agora, que o baterista de uma banda conhecida, ele falou assim: olha, eu não sei cantar, eu não sei tocar guitarra, o meu forte é a bateria, mas eu sei um pouquinho de tudo, Tá. né? Então, o meu forte é isso, mas eu sei um pouquinho de tudo. E é isso que eu acho que falta nos empreendedores. E falta no brasileiro, porque o brasileiro, ele costuma entregar muito as responsabilidades, não só o brasileiro, Sim. o ser humano no geral. Delegar muito, às vezes, as funções. E nessa delegação, eles confiam muito. E esquecem um pouco de estudar aquela parte, né? Que foi Claro, é exatamente o que, verdade. infelizmente, aconteceu com você naquela Sim. época, né, Ike? Sim. Agora, o que você acha, por exemplo, a gente vê... Vamos citar aqui pessoas... infelizmente, o Abílio Diniz, que se foi, era muito inteligente. Hermílio de Moraes, Paulo Lemon, todos esses bilionários que a gente vê. O que você acha que eles fizeram de diferente que você fez? Ué, o grupo do Jorge é muito bom em gestão, né? Que obviamente até ele falhou, né? É conhecido, né? A Ambev sempre comprou ativos e entrou com gestão, administrando ativos de maneiras diferentes, cortando custo em tudo que é, né? Eu lembro até quando eles compraram a Anheuser-Busch, parece que os donos lá tinham, sei lá, 5 jatos executivos, sabe? Essas coisas todas, né? Tira, corta. Tem que ter uma administração espartana, né? Sempre. Então, nisso eles são, eu diria que, como gestores, eles foram muito bons. Eu sempre fui buscar a revolução no projeto, com conceito, de novo, tecnologia com margens altas, aguenta desaforo. Inclusive a má gestão por um tempo. Sim. Tá certo? Que também faz parte de você buscar aquele negócio que eu vou ganhar 10 vezes. Sim. De novo, o Elon Musk, ele não se importou de 3 foguetes terem explodido. Você não inova se você não está arriscando, se você não erra. Sim. Sem erro não tem inovação. Acredita. Você tem que testar, fazer. Cadê meu 360 graus? Não tem problema. Aqui a gente te espera, sem problema nenhum. Acontece. Essa visão 360 graus. Que isso aí tudo você deve passar na sua mentoria, né, Ike? Sim, claro. Muito legal. Mas a maior parte das pessoas é bom em algumas coisas e não entende que se ele errar Enfim, se ele errar em uma dessas, ele tá ferrado. Engenharia de pessoas, né? O que eu faço na engenharia da engenharia? Eu mando alguém auditar a engenharia que eu fiz, para ver se eu não estou gastando demais, entendeu? A engenharia da engenharia. Ou seja, alguém já fez, mas você manda revisar ainda. Lógico. E dentro dessa... Me pergunto aqui, assim, disciplina... Por que estão alguns escuros, né, lá fora? Desculpa, eu não entendi. O amarelo seria... No fundo, o centro é cultura. Cultura é conhecimento. Certo. Turbinado com inteligência artificial agora, tá? AI, Sim. certo? Uhum. Começa por aí. Bom, sem essas engenharias, nenhum negócio fica em pé. Sim. Grande. Você precisa ter engenharia financeira, né? A jurídica. O que adianta eu inventar um negócio e não conseguir patentear ou não sei o quê? Estou ferrado, vão me copiar. Parece bobagem. Mas é verdade. Então, engenharia ambiental e social hoje. Se você não fizer isso, seu projeto de porto vai ter encrenca com o Ministério Público. Saúde e segurança. Você tem funcionário, né, o cara operando um porto cheio de máquina grande, tem que ter segurança e saúde. Engenharia logística, meu Deus, essencial em tudo. Comunicação. Então, a própria política. Por exemplo, Sim. vou eu fazer um projeto estruturante, enxergando que entrou um presidente que é contra um negócio, o seu setor, por exemplo, de jeito nenhum, né? Concorda? Exatamente, o que vai na linha contrária dos seus princípios. E eu acho que ali você escreveu 2 coisas muito importantes, né? Que é transparência e ética, Sim. disciplina. Eu sempre falo para as pessoas me perguntam assim, o que é disciplina? Né? Então fica claro para vocês aqui, pessoal, disciplina é você às vezes fazer coisas que você não quer. Por exemplo, às vezes eu quero ir todo dia na academia? Não, mas eu tenho a disciplina de ir todo dia.
Se você trabalha numa empresa, muitas vezes você fala, eu não queria estar fazendo isso, mas você precisa fazer aquilo para dar um passo à frente. Ou então você precisa fazer aquilo para Claro. que você esteja conectado com as outras funções. Então, isso é disciplina, é você fazer o que você não gosta, às vezes. Disciplina Né? muitas vezes é sinônimo de um sacrifício, né? Exato, e muitas vezes a gente tem que fazer isso. E isso Tem que. não tem como não fazer. É isso. E o que você acha mais importante? É ali, ó, capital de risco, é algo importante Sim. também, né? Sim. Ike? Porque às vezes as pessoas. Por exemplo, eu vejo colegas meus que falam assim: eu vou abrir um negócio. Aí fala, mas você vai abrir o quê? Por exemplo, uma loja de roupa. É. Tá. Aonde? Vou abrir em São Paulo, Ótimo. né? No bairro Jardins, vamos colocar que a gente tá aqui. Tudo bem, mas quem é seu nicho? Como é que você vai abrir? Qual o capital que você tem? Dívida? O que você pode gastar? Qual o capital de risco? E tem muita gente que vai abrindo empresa, que hoje eu acho que, não sei se você concorda, que acaba quebrando nesse lugar, 100%. no capital de risco. 100%. Eu tenho um exemplo que eu uso na minha rua, onde tem meu restaurante Lã, onde tem três pizzarias maravilhosas. Caprichosa, Domino's Pizza, que tem muita, e Brasa, enfim, uma grande pizzaria aqui de São Paulo. O cara não me faz uma quarta pizzaria colado, e eu acredito, o cara não deu uma volta no quarteirão. Não fez um estudozinho. Será que mais uma pizzaria aqui nessa rua E aonde tem boas, né, já? maravilhosas? Tem que Caprichosa. estudar o seu nicho, senão você quebra, quebra mesmo. O cara não deu a volta no quarteirão, não estudou um pouquinho o estudo de mercado, né? E é por Todo isso que mundo o acha Sebrae que traz as a minha pizza da informações. vovó é a melhor do planeta. Não é, não. O meu irmão gosta muito de você. Ele tá triste porque ele não pôde vir Que hoje. pena. Ele gosta Vamos muito. combinar Ele... no Rio, quando você estiver no Eu falei Rio. pra ele, mas ele também tem a bebê, né? Que nem eu falei, ele tava comentando aqui, Balneário, um lugar incrível de se morar. Claro. E a bebezinha, né, tava lá meio doentinha e não pôde vir. Quando você estiver no Rio, Mas- são meus convidados. Vamos comer um pato laqueado no lã. Com certeza, iremos, Pronto. com certeza, com convite. Obrigado, a gente vai ficar Nada. muito feliz. É isso, tá convidada. Muito obrigada. Ele falou o seguinte, que ele viu um podcast seu, onde você fala que você citou o exemplo de um carrinho de pipoca, né? Que a conta do padeiro é a melhor e que funciona É a muito melhor. bem É a melhor. para empreender. O que é essa conta? Vai ver, carrinho de pipoca? Quer ir do Elon Musk para o pipoca? Vamos lá. eu acabei de dizer, o Elon Musk fez os cálculos, vou ganhar 10 vezes. 10 vezes. Essa é a minha cenoura que eu vou correr atrás. Vou gastar $1 bilhão, mas se eu gastar $1 bilhão, eu posso ganhar 100 bilhões. A conta do pipoqueiro é a mesma coisa. Os insumos que ele usa, né? Pipoca, o saco, o carrinho dele, que sei lá, custa 3, 4, 5 mil reais. Se você somar tudo isso e fizer o cálculo final, você vai ver, caramba, dá 90% de margem. Você já comprou pipoca? Eu compro muito, eu adoro Eu pipoca. também adoro. No aeroporto pipoca. é caro. Toda hora eu compro aqui. No aeroporto é 20 reais, né? Muito caro. Tá certo? muito inflacionado. É. Muito Mas inflacionado. qualquer pipoqueira é 10 reais. Eu conheço vários pipoqueiros no Rio de Janeiro que compraram casas, os filhos estão na faculdade. Pipoqueiro, margem. Essa é a Margem conta líquida, né? Do que entra no do bolso líquido. dele. É muito barato fazer pipoca. Muito barato. E você vende a um preço. Você pode apostar que para fazer um saquinho de pipoca ele não gasta mais de R$1 e que ele vende por R$10. Exato, né? E aí, Pode ver. Então, quem não faz essa conta básica em qualquer coisa, não adianta você ter uma caneta que custa 3 e você gastou 3. o que eu vou fazer? Né? Algo que todo mundo já está fazendo e que você enxerga que o cara é muito melhor que você. Faça aquilo que você tem aptidão e profundo conhecimento, que ali eu vou ser melhor. Não adianta ser o quarto hoje em dia no mundo, ou quinto. Você vai morrer. E o que você acha que está faltando, assim, no Brasil? Vamos supor, como eu posso explicar? Setores que faltam no Brasil, que as pessoas não estão enxergando tanto para empreender. E até vamos entrar um pouco naquela questão de empreendedores mais medianos, assim, que eu digo, não é nenhum preconceito, tá, pessoal? Assim, que tem uma vida mais, digamos, mais normal em relação à quantidade de dinheiro. Vamos lá. Você concorda que o empreendedor, o empresário, tem que, se ele quiser ganhar dinheiro de uma maneira mais duradoura, ele tem que oferecer algo muito melhor do que já está aí? Sim, Como essência. sim.
A gente Inovar, falou da né? pizza. Não adianta eu fazer mais um. Você mais um? Só porque eu só sei fazer aquilo? Então não faça. É melhor continue sendo funcionário. Se você não sabe fazer algo muito melhor do que já está aí. É o exemplo desses serviços todos. Vamos pegar um exemplo grande. Eu falo há uns 3 anos atrás, eu estava almoçando com uns estagiários que trabalham comigo, e aí um deles foi falar: ué, eu comprei toda a minha poupança em Magazine Luiza. Aí eu falei: quanto é que você pagou? Aí ele falou: uns R$ 24. Eu falei: vende agora, pega o seu telefone e vende agora. Mas por que eu vou fazer isso? Magazine Luiza é a Amazon do futuro. Ah! Falta bastante. E detalhe, não sei se você lembra, acho que 2 anos atrás, não, nem 3, a Magazine Luiza chegou a valer R$ 140 bilhões. Olha, múltiplo infinito. Esses número da conta de padeiro. Eu falei assim: vem cá, isso aqui, R$ 24, isso aqui não vale R$ 5. Bom, a empresa hoje, sei lá, vale 10 bilhões, né? Caiu. O varejo está sentindo Não, muito, mas aí né? vamos lá, Magazine Luiza. Dificílimo você competir com o Mercado Livre. Para mim, no Brasil, o Mercado Livre é até superior à Amazon, né? No Brasil. Saiu hoje, até estava saindo um dado de maior, eu li, de quem entrega mais, de quem tem mais. Não é satisfação, no fundo? Mercado Livre, Mercado Livre. Eu vejo na minha casa. Às vezes eu tentei comprar coisa na Casa Bahia, passava-se 10 dias, o cara não chega, aí o cara diz: a gente não tem o produto. Pô, sacanagem. 10 dias, você achou que vai funcionar, isso dá uma insatisfação. Você não pode. Enorme, né? Aí quando você vê um outro que funciona e o negócio está, às vezes, até no mesmo dia na sua casa, isso é serviço. Sim. Estou falando como um conceito de qualidade. Sim. Isso acontece muito, e eu até vou deixar aqui um recado para algumas marcas que fazem isso. Pessoal, o importante não é só o pré-venda. Porque o pré-venda é aquele. Vocês fazem com que as pessoas. Os olhos brilhem, né? A pessoa quer comprar alguma coisa. Aqui a gente está falando de varejo, por exemplo. Mas o pós-venda é muito importante. Sim. Eu diria que é mais importante, às vezes, do que o pré-venda. Porque a pessoa que comprou de você uma vez, se ela se sentir satisfeita Claro, isso. e ela falar: nossa, brilhou meus olhos, mas o meu pós-venda foi impecável, ela com certeza vai virar sua cliente e vai comprar de novo. Isso. Agora, se a pré-venda foi bom, mas o pós-venda, que já aconteceu comigo com algumas marcas, for ruim, ela não vai comprar nunca mais de você. E não é só com uma pessoa, deve acontecer com muitas outras aí também que acabam não comprando mais, né? Agora, Aike, me diz uma coisa. Por que as pessoas deveriam confiar em você e no seu novo projeto, sabendo de tudo que aconteceu, né, infelizmente, na época com as suas empresas, que chegaram a milhares de investidores, perderam muito dinheiro? Por que essas pessoas devem confiar em você nesse novo projeto? Mas você esquece aquelas que ganharam uma fortuna também, né? Sim. Muitas ganharam e muitos perderam. Claro, junto comigo. Junto com você. Isso. E Coisas do empreendedorismo. E eu fui de um tamanho muito diferenciado no planeta, porque eu tinha 6 empresas grandes listadas. Não é isso? Sim. É muito simples. Os meus projetos estão todos em pé, Sim. gerando bilhões para os novos donos. Inclusive, eu ainda sou sócio de vários. Então, hoje, você não está só com esse projeto Supercana. Não. Você tem outros projetos. Eu tenho 6 tricórnios. O unicórnio eu achei muito pequeno. Aí você preferiu ir pro tri, que é maior. Eu acho melhor. Tricórnio. Eu perguntei isso. Muita gente perdeu, né? Eu lembro que foi um desespero enorme, né? O pessoal ficou, nossa, em choque. Teve gente que... Mas é a mesma coisa que eu dizer para você, a mesma coisa que eu vi a Petrobras caiu 80% no final ali do governo Dilma. Caiu 80%. Aí o que você vai falar? Não, isso é um... E olhe bem, muito importante. A empresa de petróleo, especificamente onde causou o problema, tem um disclosure que você tem que fazer. Atenção, a atividade dessa empresa pode ser de risco total. Sim. Desculpa, para você estar listado no novo mercado, você tem que ter esse nível de disclosure. Aí eu te pergunto, o investidor que compra, ele tem que ter apetite. Vou dar um exemplo. A PetroRio, que hoje é um mega sucesso. Se tiver um vazamento de petróleo, a ação cai 50% no dia seguinte. Sim. Que é possível acontecer. A Vale perdeu quanto quando a barragem... A Vale teve 2 problemas de barragem. Sim. Uma empresa de mineração de 70 anos, desculpa.
E no disclosure, mineração, existe um risco da natureza, pô. Choveu demais, está chovendo muito mais concentrado, as barragens não aguentam. Sim. Mas a engenharia tinha que... Enfim, aquele negócio. Fácil falar depois. Mas hoje existe uma legislação. É que nem quando o avião cai. Depois do avião cai, você faz uma investigação e tenta evitar para que aquele defeito não aconteça nunca mais. Não é isso? Sim, exato. Isso é eu te dei 2 exemplos de onde as coisas... Mesma coisa, qual é a diferença? Sim, Agora, se você comprar uma empresa... Se você comprar uma empresa lastreada em, sei lá, imóveis, vamos falar de imóveis, que é algo muito menos de risco, aí você pode entrar sei lá, na fase do país de juros altos e você vender menos imóveis, mas o lastro da empresa serem imóveis, você está falando de outra companhia. Sim, sim. Né? Você fala da JBS, o que pode acontecer na JBS? Eu preciso comer todo dia, todos nós. Sim. Eu sou o maior produtor de proteína do planeta. O problema com eles, pode ter salmonela? Não pode, vão sofrer por um tempo, coisas acontecem, vai consertar, mas você comprou uma empresa com aquele perfil. Sim. Isso é muito importante. Acontece. Porque lembra, minhas empresas, a que me derrubou foi empresa de petróleo, onde o risco literalmente, você pode perder todo o seu investimento. Só ler o disclosure. E ali você me desculpa, o investidor, desculpa. Não pode o investidor, o investidor tem que ler, né? Por favor, lê o que você está comprando. Exatamente. É que nem eu apostar no Elon Musk. Por exemplo, eu vou dizer para você, o Elon Musk perdeu a corrida do carro elétrico para os chineses. Com o BYD, é isso? O chinês, não tem só a BYD. Tem outros, Geely, o chinês atropelou. O futuro da Tesla hoje é muito mais robotáxi e os robôs humanoides dele do que carro. Carro dele não consegue competir com o chinês. Só para você ter uma ideia. Né? Se você comprar Tesla, olha, esteja ciente, faça você direito a avaliação, desconta literalmente toda a parte de automóvel, porque aquilo pode virar zero. Sim. O Habib veio aqui, o dono da Jack Motors. Conheço ele. É Habib, né? Eu tô falando, eu me enganei, não é Sérgio Habib, né? Não, é Sérgio Habib. E a gente conversa, ele foi um bate-papo, e o pessoal gosta muito de saber de carro aqui, muito legal. E ele falou que ele acredita que a BYD não tem a menor chance de dar certo no Brasil, embora a gente veja muitos carros. Você concorda com essa... Não. Para mim ele tá bebendo gasolina. Sérgio, você tá bebendo gasolina. Fazer o quê? Ai, Sérgio, um abraço para você, meu querido. Eu gosto muito de você. Sérgio. Eu também, você é muito legal, só que é minha opinião, tá? Mil vezes. Minha opinião. Eu vejo seus podcasts, o quanto você massacra o mundo elétrico, mas aí que pega fogo, que se você deixar num prédio, vai o prédio inteiro abaixo. Só para início de conversa, um carro a combustão tem 61 vezes mais probabilidade de pegar fogo. Ok? Esse é o número. Pode checar. Sim. Ou seja, é 61 vezes, tá? Você tem razão que quando um carro elétrico pega fogo, realmente é muito difícil de apagar. Mas, enfim, você está tendo uma máquina eficiente que está trazendo eficiência. Eu gasto 5 vezes, no Rio de Janeiro, pelo custo de energia, 5 vezes mais minha conta dos meus carros elétricos para abastecer, para rodar 1 quilômetro, do que com combustível fóssil. É isso, esse é o número, né? Sim. Os carros elétricos da BYD, por exemplo, tem carro que compete com Porsche que custa até 3 vezes mais. Conversa com os taxistas aqui do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo e do Rio. Tem taxista no Rio que eu conheço que tá sobrando R$3.000 no bolso dele. O que tem de ruim em tudo isso? Alguém consegue me explicar? E aí o cara não tem posto de abastecimento. Eu admito, Sérgio, você está 100% certo. Eu só entrei no mundo elétrico em peso há 1 ano para cá, 1 ano e tanto para cá. Porque, de fato, os carros não tinham autonomia boa. Você andava só 200 quilômetros. Pô, e até eu ficava ansioso. Pô, 200 quilômetros, né? Pô, mas agora é 500. 500. Eu não tenho nenhum lugar que eu vou no Rio de Janeiro, vou para Angra e volto, e eu ainda tenho 30% da minha energia. E aí boto a tomada na minha casa. Clac, na casa. Você não acha que esses carros, assim, são mais para urbano, que não dá para rodar muito, né? Não dá para você pegar um carro desse, porque não tem muito posto que não tem.
esse Mas, Carol, serviço. mas 500 quilômetros. É muita mas coisa, eu não não- sabia disso. É uma informação, porque eu achei que era só para mais pra... O BYD, tem BMW que está dando mais de 600. 600 quilômetros. 600 quilômetros. Desculpa, não é possível. E se você tem um mapa lá que você tem, olha, abastece naquele posto. O cara te indica. Fora que é tudo digital, você sabe exatamente quantos quilômetros você ainda tem para andar. Não é aquele marcadorzinho lá que você fica olhando se o ponteiro tá... É digital, você sabe quantos metros você vai Você andar. vai andar, porque E aí o você- digital fica lá, autonomia 10 quilômetros. Autonomia, eu sei porque uma vez eu existia autonomia 1, quase fiquei na rua. É. Eu olhei e quase fiquei na rua, quase tive que empurrar o carro. Nunca mais Não, esqueci. mas tem gente que esquece de abastecer um carro com gasolina também, não vê não. Sim, exato, Aí, verdade. tava voado, tava, né? E quase fiquei na rua, foi triste esse dia. Mas então, minha posição é totalmente oposta. Totalmente oposta. Nesse caso do Sim, amigo. mas repito, é de um ano para cá, porque tava ruim, não era legal. E mais, Sérgio, a KTL, que você deve conhecer, que eu acho que você representa a KTL no Brasil, está lançando uma mega fábrica de baterias de sódio, que vão custar até 10 vezes mais barato que a bateria de lítio. Então, o lítio, que todo mundo acha que o lítio é um metal do futuro, caiu 80% no último ano. Já não é mais o metal do futuro. Então, empreendedores, mineradores, vocês que acham que o lítio é sexy, não é mais não, tá? Pode esquecer, porque a nova ciência, as novas misturas dos novos materiais, está fazendo uma revolução. Imagina, olha o número. As baterias, 5 anos atrás, Carol, custavam $800 o watt, tá? Como unidade. Hoje estão de $80 a 120, ou seja, caíram 10 vezes, né? Sim. E as de sódio vão para $10. O que você quer que eu te fale? Exatamente. Sérgio, faça o número de padeiro. E aí ele é tão legal, né? Um abraço pra ele. Foi difícil trazer. A gente, o pessoal aqui não sabe, mas no podcast Então ele se fez a difícil. gente tem que amarrar os convidados aqui, porque é difícil, né, Will? Trazer essas celebridades aqui, é difícil trazer eles. Tem mais alguém que você quer que eu provoque? Ixi, tem muita coisa. Mas o Boris veio aqui, o Boris tem uma opinião diferente, né? Boris. O Boris é que fala de carro, aquele senhor também, um senhorzinho. Boris? O Boris que fala de carros também, não sei se você Não conhece. conheço, não. Ele é bem conhecido. Quando a gente traz aqui o pessoal de carro, o pessoal gosta. Deixa eu te mostrar. Tem minha foto lambendo o meu motor? Eu ia até te perguntar qual carro que você gosta, Ike, que você, assim, que você... Eu sou... Lembra que eu te falei? Eu sou fetichista de máquina. Se os caras acham que entende de carro, se os caras acham que entende de mecânica, todo mundo diz que entende. Mas ninguém... Eu já engenheirava... Eu engenheirei para Volkswagen em 1990. Estou lambendo o meu motor, tá vendo? Volkswagen é um bom carro, né? Maravilhoso, Uma boa marca, muito bom. né? Todos que eu tive, eu gostei muito. E você gosta de que tipo de carro, Ike? Assim, que marca que você gosta? Eu tô andando em BYDs. Sim, que bom. E tem uns modelos lindos, né? Nossa, tem o Seal, tem a Shark, tem a gama que você quiser. Eu vi lá nos Estados Unidos aquele Tesla que parece um robô. Não sabe um que é bem grande, aquele Cybertruck que fala, né? Nossa, lá tem bastante. Mas, gente, que carro... não é meu... Parece uma casa o carro, é enorme, né? Aquilo é a cabeça bizarra do Elon Musk, quadrada. Acho que ele pensou, vou montar aqui alguma coisa para alguém morar dentro do carro. Eu acho que aquilo faz parte do cérebro dele. Eu acho que os neurônios dele são naquele formato. Mas você não acha que Elon Musk merece, sim, ser considerado um dos homens mais inteligentes do mundo? Sem dúvida. Ele quebrou o molde e trouxe a gente de volta para o mundo elétrico. Sim. Porque, imagina, todas as montadoras até hoje tentam falar mal porque querem vender o estoque da tecnologia do passado, né? Sim. Ele, fantástico, né? Tudo no espacial, fantástico. É um cara que tem todo o conhecimento e soube juntar, aproveitar uma infraestrutura. Feliz ele que nasceu não, mas mora nos Estados Unidos, né? Sim. Se a gente falar hoje de 3 empresários ou empresárias que você que admira, acha que são bons no que fazem, que crescem, que estão sempre se superando, quem você falaria hoje?
Olha, eu falo o Elon Musk com certeza, lá fora. Eu também tenho uma profunda admiração pelo Warren Buffett. E no Brasil, eu realmente fico impressionado com os dois irmãos Batista. O Buffett, esse senhorzinho aí, se ele dá um pouquinho pra gente, já tá bom, né? 0,1% dos dividendos. Mas tem uma história engraçada. Quando eu tive com ele, sabe o que ele falou pra mim? Que você sabe por que eu não entro no meu avião para ir pro Brasil? Não, por quê? Não tem nada que eu possa comprar por 20 bilhões de dólares. E você vê, né? E eles não estão nem aí, né? Você vê, tem a foto lá do Bill Gates com ele, né? Com uma camisa, assim, eles bem despojados. Porque eu vi aquilo, né? Ele não precisa se provar, né? Já fez Nesse muito. dia, Carol, ele tomou 3 litros de Coca Sherry, que é um negócio horroroso, cor rosa, né? E eu tomei 3 litros de Coca-Cola normal. E aí ele ficou feliz com você, né? A gente ia tirar nas máquinas de Coca-Cola antiga, que no escritório dele, ele tem aquelas máquinas de 50 anos atrás, né? Espetaculares. Não, ele é inteligentíssimo. Tem o Barça aqui, né? O Barça também é um... eu não conheço. O Barça é hoje o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores. Ele ganha 1 milhão por dia de dividendo. Né? Eles são muito comparados, assim, não comparados, mas falam, o Barça, o Warren Buffett do Brasil e tudo mais. Mas não tem, né, como comparar. E uma dúvida que eu tenho, e eu já fiz essa pergunta para vários empresários, e cada um tem uma opinião. O que é mais importante? Ter dinheiro ou network, na sua visão? Dinheiro ou network? Bom, o dinheiro sempre te dá a absoluta independência, né? Network não necessariamente. Sim. Né? Mas você não acha que ter bons contatos te mantém ali num momento difícil? Inclusive, digo para você, uma das razões da minha mentoria é que eu não fiz? Meus projetos voaram de tal maneira, e quem me cercou? Os banqueiros. Eu ficava em volta, né, dos Credit Suisse, dos Itaús, dos Bank of America, em volta de mim, me dando o dinheiro que eu precisava para os meus projetos. E realmente negligenciei fazer o network no Brasil, que eu comecei a fazer de um ano para cá. Literalmente, enfim, como eu falei, conhecendo os expoentes brasileiros que criam riqueza aí. Que é importante. Network é sempre importante, porque você precisa das pessoas que te conheçam um pouquinho, que também falem alguma coisa de você, né? Não, que é maluco, que não sei o quê. Isso influencia, né? Sim, mas se fosse para falar dinheiro ou network, você falaria qual? O network acaba te ajudando a levantar dinheiro, né? Então, network. Eu perguntei isso para todos os empresários aqui, cada um tem sua opinião, mas a maioria fala network. Que me conta um pouquinho dessa mentoria sua. Explica pra gente como é que funciona, o que se aborda lá, como que as pessoas fazem para participar, enfim, todo o funcionamento. A ideia, como eu falei, foi para me conectar com o Brasil e ajudar a cabeça de brasileiros que, curiosamente, aparecem pessoas extraordinárias, que você nunca ouviu falar. Por exemplo, uma das mentorias, vem um jovem lá de 34 anos, fatura $1 bilhão de reais com empresa de ração de pets no Ceará. Aí você pega um pouquinho a história dele, ele se relaciona com a filial do Banco Santander, lá de Fortaleza. E, na verdade, a sede aqui, né, do Santander tinha que chamar um cara desse... Para eles, né? E fazer um jantar, um almoço, né, para uma empresa de $1 bilhão. Curiosamente, o cara é um dos maiores produtores de pet food também na Austrália. Aí a pergunta, o que você acha que eu faço? Eu continuo crescendo, eu estou cansado porque a gente dedicou todo o dinheiro, a fortuna nossa de volta para a empresa. A gente queria dar uma capitalização. Aí a gente mostra para ele um caminho de como fazer um possível IPO com aquela fórmula maluca de, olha, se sua empresa crescer 3 vezes, você ainda pode ficar... Apesar que você está vendendo 20% da sua companhia agora, mas se você der para o investidor 2 vezes em 3, 4, 5 anos, você tem o direito de recuperar 30% de volta, entendeu? Sim. Uma fórmula justa. É bom para os dois, porque, né? E aí, então, assim, se a gente fosse falar em aspectos, o que a sua mentoria aborda? São 3 dias, é isso que eu São 3 dias. Começa com um jantar de umas 3 horas.
mais ou menos 3 horas. A gente conhece, eu falo, apresento um pouquinho o que eu fiz, o que eu sou, e no dia seguinte a gente ouve literalmente a história de cada um. A gente pede eles para resumirem o que eles fazem, que aí também você já começa a perceber quem é, né? Porque não é fácil você resumir a história. Tem pessoas que, nossa, querem falar 1 hora, não dá, né? Aí fica Mas, difícil. por favor, comprime, porque isso já mostra a sua capacidade de vender o seu negócio, o que você Sim. faz. Então, Seja mais objetivo, né? a gente provoca um deck bem curto, ou um vídeo, o que for, e tá fluindo, muito curioso. Eu fico espantado com os empresários que existem no Brasil. A gente é muito grande, né? A gente esquece que, eu sei que dos 200 e tantos milhões de habitantes, não sei quantos, acho que todos querem ser empreendedores, empresários, né? Mas eu enxergo que lá na empresa chega uma turma que fatura, sei lá, de 100 milhões para cima. Sim. Então já não é pequeno, né? Exato. O cara, você manter isso. E aí eu vejo as ideias, vejo se o cara não tem um negócio que ele tá esquecendo que alguém vai atropelar ele pela esquerda, ele vai, né? Vende enquanto pode. É que nem você. Eu acho que você deve, nessa sua mentoria, não sei se eu tô falando errado, talvez. Ensinar um certo caminho para a pessoa ser empreendedora. Porque assim, a gente fala, vamos empreender no Brasil, enfim, X lugar. Mas não é tão simples como parece, né? Não é, mas Carol, veja, por isso que eu comecei falando, cada um de nós tem pessoas que são só comerciais, né? Então, o que adianta você fazer um cara desse investir numa empresa que precisa de pesquisa, que precisa de biotecnologia ou de mecânica, entendeu? Não é a área Então dele. depende, o cara tem muito empresário que é mecânico e tem uma indústria que fabrica, que faz fábricas. Por exemplo, um dos últimos que foi lá é um grande produtor no sul de usinas de açúcar. Então ele foi interessado na supercana, porque ele quer ser um grande fornecedor, porque como a nossa cana é diferente como eu falei, no volume de biomassa, é literalmente um processo todo novo. Então vai ser tudo novo. Então isso vai dar um gás na indústria brasileira que fabrica esse tipo de equipamento extraordinário. Sim. Né? E é tudo 100% nacional. Isso é uma indústria só nossa. Mas aí você está tendo investimentos de fora também, né? Não, sim. De árabes, o pessoal geral, está falando isso, que tem muito dinheiro envolvido para que também dê certo, né? Claro. Não, seja um projeto super promissor. Mas não é um projeto. São vários, né? Porque a gente está fazendo, imagina, cooperativas, porque os nossos modos são no mínimo de 23 mil hectares. E podem ser modos 3 vezes maiores, 70 mil hectares. Então, muitas vezes você não consegue juntar 70 mil hectares numa área, mas você faz literalmente uma cooperativa de empresários, usineiros que estão mal, e mostra para eles um novo caminho. Vamos redesenhar tudo aqui que vocês têm. Sim. E por isso, por tecnologia e todo novo desenho, a gente acaba ficando com de 60% a 70% do projeto. Sim. Mas os 30%, 40% que ele fica, ele vai ganhar algo que ele nunca imaginou na vida dele. Exatamente. Entendeu? Sim, entendi. Aonde as pessoas podem te encontrar? Nas suas redes sociais? Não sei, tem um... Onde é que Temos aonde encontrar? Não é para ficar dando WhatsApp, encontrar na casa. Nada disso. Outro dia um convidado veio aqui e queria um WhatsApp do convidado. No Instagram é Ike Batista, é isso? Real Ike Batista. Começou faz tempo esse Instagram, não? Eu parei, né, um tempão. Imaginei para também estudar, né? Também fazer Tava me reestruturando. Ah, legal. Então, o Real Ike Batista, muito legal, né? Deve ter vários assuntos super interessantes. E aí, quantas... Ali é a edição, né? Já estamos ali na 8ª, é isso? 8ª edição? Nem sei. Da mentoria. É 8ª. Que legal. E vai ser onde? 8ª. Sempre no Rio, né? É sempre Rio. É no Rio um dia, no legal. dia na minha casa, o dia inteiro. Literalmente das 9, tomando café até terminar. Legal. E no dia seguinte a gente vai para uma outra localização
para terminar e, enfim, acabar de responder dúvidas, né? E questionamentos. Ai, que bacana. Vamos fazer o seguinte. Editor, deixa aqui embaixo uma landing page para o pessoal que quer se inscrever para essa mentoria. Então, vamos deixar aqui na descrição, por favor, uma landing page para ficar mais claro. Quem quiser, né, fazer a mentoria. Vale muito a pena ter contato com o Ike Batista, com outras pessoas, outros empreendedores. Todo esse contato, né, esse conhecimento que vocês têm e que vocês ganham, faz e vale muito a pena, tá, pessoal? Vale muito a pena. Ah, mas a Carol, né, aqui, não tô nem me comparando ao nível do Ike, né, nem tem como, mas assim, eu faço cursos caríssimos, né, meu irmão também faz cursos caríssimos, então, o dinheiro que você investe fazendo isso vale muito a pena, tá, pessoal? E vale mesmo. Os cursos caríssimos que eu paguei, eu aprendi muito, e assim, já repaguei eles faz tempo, então vale muito a pena. Ai, que queria te agradecer Eu por que estar aqui com a agradeço. gente. Eu Entrevista aprendi um monte de inteligente. coisa. Me fala o quê? Só para eu lembrar. Não, tudo. A conta da pipoca aí é o óbvio, né? Da margem, né? De tudo, de saber fazer mais coisas, de não ficar só numa receita, né? Que se der problema, você não tem outra. Então, tudo isso fica muito na nossa mentalidade. A gente que tá aprendendo ainda, eu tenho muito que aprender, fica muito na nossa mentalidade pra gente poder crescer mais. Queria te agradecer porque eu sei que sua vida é muito corrida. Graças a Deus você tá em num momento muito próspero. Sempre teve Amém. se recuperando assim, já se recuperou faz tempo. Desejo que Deus abençoe você e os seus projetos. Queria te agradecer por estar Graças aqui. a Deus. Muito obrigado, Carol. Adorei. Me Que bom, chama de agora volta. tem sua cadeira aqui. Isso, só Você já chamar. coloca a sua cadeira cativa com o nome Só já. chamar. Você que me conquistou, eu volto. Então é isso, pessoal. Sempre aprendendo. A gente sempre vai estar aqui com esse podcast, com mais de 1 milhão de seguidores, graças a vocês que estão aqui. Lembra de dar o like na entrevista. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Vem aqui, se inscreve também no canal para ficar por dentro. A gente tá aí, a gente sempre traz episódios incríveis com pessoas incríveis para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O mais importante que eu falo sempre, fiquem com Deus. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Obrigado.